bem, pessoal? Meu nome é Lucas e hoje a gente vai dando continuidade na aula da fauna marinha, parte 2 agora, né? A gente já chegou a falar no canal já da parte um. Se vocês quiserem dar uma olhada antes para vocês darem uma atualizada no conteúdo sobre os grupos que a gente falou até então na parte um. E vamos então também estar falando de outros grupos na parte 2. E também fazendo os slides, preparando a aula, eu percebi que vai ter uma parte 3 porque são muitos grupos, são muitos indivíduos, são muitas espécies, classes, e não tem como eu falar de todas, passar muito por cima por elas, sem falar de algumas das suas características, dos seus representantes, de forma clara em duas aulas somente. Então eu resolvi também separar isso em 3 partes, né? Então a terceira parte vai sair no próximo vídeo, tá? Então aguardem. Então, para a gente continuar a nossa série, né, da fauna marinha, a gente vai agora falar sobre os famosos moluscos, né? Então, o que são os moluscos, né? Os moluscos são animais que apresentam grande diversidade de formas e de tamanhos, como a gente sabe. E quando eu estava no ensino médio, eu pensava que molusco era só polvo, né? E depois que você começa a estudar mais a fundo, você começa a entender realmente o nome desse grupo e você começa a perceber que existem várias espécies e vários indivíduos que se encaixam em moluscos, né? E eles têm essa diversidade de forma e de tamanho, né? Como a gente vai ver agora aqui, a gente já está vendo esses 3 exemplos, né? E eles distribuem em 3 classes principais, né? Então os moluscos eles são distribuídos em 3 principais classes. Então os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. Bom, os gastrópodes eles vão justamente ser representados pelo as lesmas marinhas, né, na parte da marinha, né, na parte do ambiente marinho. Ele vai ser representado pelas as lesmas marinhas, alguns caracóis também marinhos ali que vão estar transitando entre o mar e o ambiente terrestre, né? Os bivalves já são as conchas, né, que a gente já está cansada de ver nas praias, né? Quando a gente vê na praia, não existe o conteúdo dentro dessa concha. A gente vai estar também falando um pouco mais sobre isso, sobre esse conteúdo dentro da concha, né? E é só mesmo a concha em si, e ali ela abandonada, né? Não existe mais o indivíduo ali dentro. E os cefalópodes, né? Que são. Aí está representado pelo Nautilus, né? Um bicho, na minha opinião, um animal muito lindo, muito bonito. E também a gente vai estar falando um pouco mais deles também mais pra frente. Bom, esses animais então apresentam um corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. A massa visceral é justamente essa parte aqui, ó, né? Que vocês estão vendo, essa parte mais mole, né? E na cabeça são encontrados os órgãos dos sentidos, né? Como na maioria dos animais, como a gente pode perceber. O pé é responsável pelos movimentos. Em alguns animais, como o polvo, podem ser substituídos pelos tentáculos, né, que são os famosos tentáculos do polvo, né? E a massa visceral é onde encontra-se todos os órgãos desse animal, né? E lembrando que esses animais podem ter ou não conchas, né? Bom, uma outra classe, né, um outro grupo na real de animais que também a gente encontra no ambiente marinho são os anelídeos, né? A gente, né, nossa, Lucas, anelídeos é minhoca, sanguessuga, né? A gente até vê em rio, essas coisas assim no ambiente terrestre, mas marinho, né? Sim, sim, são animais que possuem seus representantes que estão no ambiente marinho, que vivem no ambiente marinho, né? São animais que também possuem suas características particulares também, né? E uma delas principalmente é essas segmentações, né?
são essas separações, são esses anéis. Então, os anelídeos, né, esse nome vem de anel, de anelídeo, né? Então são animais invertebrados, de corpo mole, alongados, cilíndricos, né? É também uma das principais características desse grupo, que são alongados e cilíndricos, dividido em anéis, como eu falei para vocês, né? Apresentando uma nítida segmentação, né? Então cada anel você percebe essa segmentação de cada anel, separando cada anel, né? O corpo dos anelídeos é composto por anéis, né, que eu falei para vocês, e esses anéis são chamados de metâmeros, né, e revestido por celoma, né. Então aqui eu estou mostrando aqui para vocês agora a parte do celoma, né. Então essa abertura aqui que fizeram aqui nesse anelídeo, né, e aqui justamente onde fica o celoma, né. Então, para que serve o celoma, né? Ele dá justamente esta sustentação para o corpo, porque esses anelídeos eles não têm um esqueleto, né? Eles não têm um esqueleto como o nosso, ou um esqueleto para fora, né? Que nem os insetos, né? O exoesqueleto. Então, a forma de sustentação corporal deles é através desse celoma, que também vai auxiliar tanto na sustentação como na locomoção desses animais. E aqui eu trouxe duas imagens de dois anelídeos, né, marinhos. Eles são bem bonitos, né, são bem diferentes as cores, né. Eles vivem no fundo do mar. Eles são predadores também, então eles predam animais menores, né. E possuem também algumas características sensoriais na parte da cabeça também. Então é bem interessante esses animais e como eles conseguiram sobreviver no ambiente marinho, né? Bom, agora a gente vai também para os nossos famosos artrópodes, né? E são animais bem famosos também, são animais eles são muito bem vistos na praia também em relação a quantidade de vezes que a gente vê esses animais, né? A gente vê muito desses animais também na praia, é sempre muito engraçado, é sempre muito legal. E, bom, vamos falar com eles aí também, né? Então, todos os artrópodes possuem um corpo dotado de vários segmentos e apêndices articulados, como patas e antenas, que possibilitam esses movimentos, né? Bom, essa é a sua característica diagnóstica, né? Identifica e diferencia os outros artrópodes dos outros, e que dá o nome ao grupo, do grego arthros, e articulação, e do podos, pés, né? Então existe esse nome que articulação dos pés, né? Então são animais também bem característicos, né? E quando a gente fala de órgãos dos sentidos, né, como na maioria dos animais, como a gente pode perceber, o pé é responsável pelos movimentos. Em alguns animais, como o polvo, podem ser substituídos pelos tentáculos, né, que são os famosos tentáculos do polvo, né? E a massa visceral é onde encontra-se todos os órgãos desse animal, né? E lembrando que esses animais podem ter ou não conchas, né? Bom, uma outra classe, né, um outro grupo na real de animais que também a gente encontra no ambiente marinho são os anelídeos, né? A gente, né, nossa, Lucas, anelídeos minhoca, sanguessuga, né? A gente até vê em rio, essas coisas assim no ambiente terrestre, mas marinho, né? Sim, sim, são animais que possuem seus representantes que estão no ambiente marinho, que vivem no ambiente marinho, né? São animais que também possuem suas características particulares também, né? E uma delas principalmente é essas segmentações, né? São essas separações, são esses anéis. Então, os anelídeos, né? Esse nome vem de anel, de anelídeo, né? Então são animais invertebrados, de corpo mole,
alongados, cilíndricos, né? É também uma das principais características desse grupo, que são alongados e cilíndricos, dividido em anéis, como eu falei para vocês, né? Apresentando uma nítida segmentação, né? Então, cada anel você percebe essa segmentação de cada anel, separando cada anel, né? O corpo dos anelídeos é composto por anéis, né? Que eu falei para vocês, e esses anéis são chamados de metâmeros, né? E revestido por celoma, né? Então, aqui eu estou mostrando aqui para vocês agora a parte do celoma, né? Então, essa abertura aqui que fizeram aqui nesse anelídeo, né? E aqui justamente onde fica o celoma, né? Então, para que serve o celoma, né? Ele dá justamente esta sustentação para o corpo, porque esses anelídeos eles não têm um esqueleto, né? Eles não têm um esqueleto como o nosso, ou um esqueleto para fora, né? Que nem os insetos, né? O exoesqueleto. Então, a forma de sustentação corporal deles é através desse celoma, que também vai auxiliar tanto na sustentação como na locomoção desses animais. E aqui eu trouxe duas imagens de dois anelídeos, né, marinhos. Eles são bem bonitos, né, são bem diferentes as cores, né. Eles vivem no fundo do mar. Eles são predadores também, então eles predam animais menores, né. E possuem também algumas características sensoriais na parte da cabeça também. Então é bem interessante esses animais e como eles conseguiram sobreviver no ambiente marinho, né? Bom, agora a gente vai também para os nossos famosos artrópodes, né? E são animais bem famosos também, são animais bem, eles são muito bem vistos na praia também em relação a quantidade de vezes que a gente vê esses animais, né? A gente vê muito desses animais também na praia, é sempre muito engraçado, é sempre muito legal. E, bom, vamos falar com eles aí também, né? Então, todos os artrópodes possuem um corpo dotado de vários segmentos e apêndices articulados, como patas e antenas, que possibilitam esses movimentos, né? Bom, essa é a sua característica diagnóstica, né? Identifica e diferencia os outros artrópodes dos outros, e que dá o nome ao grupo, do grego arthros, e articulação, e do pô dos pés, né? Então existe esse nome que articulação dos pés, né? Então são animais também bem característicos, né? E quando a gente fala dos artrópodes, né? Marinhos, a gente não pode esquecer. A gente fala principalmente do que? Dos crustáceos, né? Que são esses animais que estão na imagem que eu estou falando para vocês, né? São os caranguejos, são as lagostas. Então, os crustáceos são um subfilo, né? De artrópoda, né? E eles são o que? Eles são divididos em muitas classes, né? Então, uma das classes bem famosas, né, dos crustáceos é a Malacostraca, né? Então, onde a gente consegue ver os camarões, as lagostas, os caranguejos, né? As cracas, né? Que são esses animais aqui, né? Que são animais, né? A gente pode até achar que eles não são animais, são, sei lá, vegetais ou são, sei lá, rochas ou alguma coisa assim, né? Eu pensava que esses animais eram vegetais e geralmente eles ficam em casco de tartaruga, de baleia, né? E então existe essa proteção deles aqui, né? E essa crosta, né? Essa casca aqui, e o animal fica aqui bem aqui dentro, né? Ó. E são animais que ficam de forma